Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Quinta-feira gelada na região noroeste paulista. Imagens gravadas hoje de manhã na Rua Amazonas. Quem não gosta de baixas temperaturas e pulou da cama cedo, sofreu com frio. Já quem gosta, acordou feliz. Seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revela que as pessoas que tomaram a vacina H1N1 contra a nova gripe podem ter resultado positivo para HIV, mesmo sem ter o vírus. A gente explica por quê. Imposto de Renda 2016. Ainda dá tempo de participar da campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente e do Idoso. A campanha que tem ajudado muitas entidades a darem continuidade a projetos importantes. Produtor Rural. Está terminando o prazo para as propriedades rurais do país serem inscritas no Cadastro Ambiental Rural. E tem mais novidades chegando na TV Unifev. Amanhã a emissora exibe o primeiro programa em alta definição. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Uma nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, revela que as pessoas que tomaram a vacina H1N1 contra a nova gripe podem ter resultado positivo para o HIV, mesmo sem ter o vírus que provoca a AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, o falso resultado positivo pode ocorrer até 112 dias após a pessoa ter se vacinado contra a gripe. Vários fatores podem influenciar no resultado do teste rápido, entre eles a vacina contra a gripe H1N1, que está sendo aplicada em todo o estado de São Paulo desde o início do mês. Mas isso não quer dizer que, ao ser vacinada, a pessoa contrairá o HIV. Como é detectável os anticorpos, na vacina ou numa infecção viral, pessoas que têm doenças autoimunes como lúpus, por exemplo, o sistema imunológico ele fica em constante ativação. Então, pode ter uma reação cruzada e detectar um anticorpos parecido, com o vírus do HIV e detecta positivo. Só que isso é muito raro. Essa relação entre o falso positivo e a vacina da gripe já tinha sido identificada pela Anvisa, embora afirme que é rara essa situação. Para evitar qualquer dúvida, a orientação é então fazer o exame, o teste rápido, após 30 dias de ter tomado a vacina. Mas caso seja necessário antes o primeiro exame dê positivo, a Secretaria lembra que um segundo exame é realizado para confirmar o diagnóstico. Esse segundo teste dando positivo, o laudo é liberado como reagente para HIV. Só que mesmo assim a pessoa ainda passa por um outro exame, que é chamado carga viral, para detectar o vírus circulando no sangue. Em Votuporanga, os testes rápidos para a detecção do vírus HIV são feitos em todas as unidades de saúde gratuitamente. Aqui em Votuporanga nós conseguimos capacitar um grande número de profissionais que estão preparados para fazer os testes, tanto de HIV quanto de hepatites e sífilis, e todas as unidades básicas têm profissional capacitado. E o falso resultado acontece porque a vacina contra a gripe aumenta a produção de um anticorpo chamado de IgM, o primeiro batalhão de defesa do organismo, que engana o ELISA, que é o teste mais comum feito no Brasil para diagnosticar o vírus da AIDS. Essa reação faz o organismo reproduzir uma condição parecida com aquela em que o vírus HIV existe. A campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente e do Idoso tem ajudado muitas entidades a darem continuidade a projetos importantes, tirando muitas vezes essas pessoas de situação de risco e vulnerabilidade. E para você que ainda não entregou a declaração do imposto de renda, ainda dá tempo de participar.
A campanha Leão Amigo da Criança e Adolescente e Leão Amigo do Idoso é uma destinação de parte do imposto de renda devido ao governo para projetos de entidades assistenciais que trabalham com esse público. Em Votuporanga, ela é organizada pela Secretaria de Assistência Social e conselhos municipais dos direitos da criança, adolescente e do idoso, com apoio da Associação dos Contabilistas, Receita Federal e Conselho Regional dos Contabilistas. 14 entidades de Votuporanga que trabalham com crianças, adolescentes e idosos são beneficiados com a campanha. No ano passado, foram destinados R$308 mil, sendo 228 mil para crianças e adolescentes e 80 mil para idosos. Um dos projetos desenvolvidos com recursos da campanha é o Salva Vidas, coordenado pela comunidade Nova Vida, que atende cerca de 60 crianças. O objetivo é trabalhar a prevenção do uso de drogas. Esse projeto é importante para trabalhar a prevenção ao uso de drogas com crianças e adolescentes. Ele acontece em parceria com a Prefeitura, que o dinheiro é verba do Leão Amigo, né? E essa parceria é muito importante para que esse projeto tenha continuidade todos os anos. E por falar em prevenção, a garotada aprendeu direitinho a lição sobre os perigos das drogas. Eu acho legal, porque depois nós aprendemos sobre a droga e as pessoas oferecem para nós ensinam não. E nós ajudamos elas a parar com as drogas. Aprendi que não se deve usar drogas, as drogas lícitas. Para o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a campanha é fundamental para dar continuidade a projetos como esse. As ações que é pertinente a esses projetos que são apresentados no Conselho é de essencial, porque é um custo caro, sabe, para dar esse tipo de assistência a esse público vulnerável. Então é essencial. Sem ele não tem como tornar viável essas ações. Para quem for fazer a destinação na hora de declarar o imposto de renda desse ano, é bom correr. O prazo termina amanhã e é bem simples de fazer. Nessa segunda fase da destinação do imposto de renda, se a pessoa que estiver apresentando a declaração no formulário completo, a hora que ela estiver fechando a declaração dela, ela poderá destinar até 3% do imposto devido. O próprio sistema da Receita Federal, na hora que você estiver fazendo o fechamento dela, ela vai dar esses números até que valor que você pode destinar. O cálculo é automático. Basta a pessoa entrar lá dentro da opção e fazer a destinação. E agora vamos às principais notícias do Noroeste Paulista nesta quinta-feira. É o Região em 1 Minuto. Olá pessoal, boa tarde. O prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, aprovou ontem a lei que proíbe a venda de buzina de pressão à base dos gases propano e butano. O material tem sido utilizado em festas e sua inalação causa estado de euforia, podendo levar à morte. De acordo com a lei, fica proibido desde a venda até o uso do gás. Quem for flagrado pode receber multa de R$5 mil. Os estabelecimentos comerciais que descumprirem a lei pode até ter o alvará de funcionamento cassado. Uma mulher de 27 anos, que estava foragida da justiça, foi detida pela Polícia Militar na noite de ontem, no bairro Bela Vista, em Fernandópolis. Ela foi abordada pelos policiais após ter comprado e consumido uma pedra de crack. Ela foi levada em seguida para a delegacia e depois encaminhada para a cadeia feminina de Nhandeara. 2 pessoas foram detidas na manhã de ontem em uma operação da Polícia Civil em Santa Fé do Sul e Santana da Ponte Pensa. Em Santana, 2 armas de fogo de calibre 36 foram apreendidas. Um homem foi autuado em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. Já em Santa Fé, a pessoa detida foi flagrada portando uma porção de maconha e R$600 em dinheiro. A Polícia Militar Ambiental recolheu 14 pássaros da fauna silvestre que estavam sendo criados ilegalmente em uma casa no bairro Dona Amélia, em Araçatuba. A ação ocorreu ontem durante uma operação da PM. Os pássaros foram analisados por profissionais e soltos na natureza. O morador da casa e responsável pelos animais foi autuado em R$7 mil
e responderá por crime ambiental. E esses são os destaques da região Noroeste Paulista desta quinta-feira. Até a próxima! Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se mãe social e folguista para o projeto da Prefeitura. Os currículos podem ser enviados para o e-mail seleção@interiorrh.com.br ou ligar para o número 17 32 22 10 10. E em Votuporanga também contrata-se pessoa com experiência em controle de materiais e almoxarifado em indústria metalúrgica. A carga horária é de 44 horas semanais. Os interessados devem enviar o currículo para recrutamento rhjt@gmail.com. E atenção, produtor rural! Com menos de 10 dias para o fim do prazo estabelecido pelo governo, ainda faltam 20% das áreas ocupadas por propriedades rurais do país para serem inscritas no Cadastro Ambiental Rural. Somente os produtores que se cadastrarem até o dia 5 de abril é que poderão participar dos programas de regularização ambiental. Em Votuporanga, a Casa da Agricultura está autorizada a fazer o documento de graça para pequenas propriedades. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. O objetivo é formar uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento ilegal das florestas e outras formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. A partir desse cadastro, o produtor vai poder ter acesso ao plano de regularização ambiental, que é onde ele vai se adequar e regularizar a propriedade junto ao meio ambiente. Nós estamos aqui na Casa da Agricultura de Votuporanga, com Agostinho Inhanhas, ele que é técnico em agrimensura, e também com o seu Luiz, que é produtor rural, e está aqui para fazer todo esse processo. Nós fizemos o primeiro passo, foi o cadastro do proprietário, agora nós estamos localizando a propriedade. E como é que é feito isso aqui na prática? Nós usamos o sistema do Google, né? Nós temos um programa interno que nós localizamos com facilidade a propriedade e na propriedade tem as coordenadas. Através dessas coordenadas nós conseguimos fazer o cadastramento dele. Quando a gente encerra o CAR, aparece todos os dados da propriedade, a matrícula da propriedade, os proprietários da propriedade, o mapa com todos os itens que pedem, né? Que é mata ciliar, mata nativa, córregos, nascentes, e a gente encerra e manda lá para a CETESB. Um trabalho bom, muito bom. Que hoje, com esse desmatamento que está acontecendo, eles já ficam mais cientes de que o proprietário está fazendo na propriedade dele, porque só estão desmatando, então não pode. Esse trabalho tem algum custo? Não, a CAT, através da Secretaria de Agricultura, ela determinou que a gente fizesse esse cadastramento para os pequenos produtores rurais. Ou seja, são produtores que no município de Votuporanga contém 4 módulos fiscais, ou seja, 97 hectares, que equivale mais ou menos a 37, ao 15,5 por aí. Acima dessa área, os produtores terão que procurar uma empresa particular para executar o trabalho. E na última semana, a presidente Dilma Rousseff assinou na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, o Acordo do Clima de Paris. Neste documento, o Brasil se compromete a cumprir algumas metas até 2030, entre elas a de zerar o desmatamento na Amazônia, reflorestar 12 milhões de hectares de floresta e 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, além de integrar 5 milhões de hectares na relação lavoura-pecuária-floresta. O Cadastro Ambiental Rural será uma das ferramentas de monitoramento das reservas legais e das áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal. Sem o cadastro ambiental, os produtores podem enfrentar restrições de crédito rural a partir do ano que vem. Apesar da exigência obrigatória do cadastro para o crédito, para acesso ao crédito
acontecer somente em 2017, os bancos, as instituições financeiras, o mercado já está pedindo o cadastro ambiental rural como uma forma de terem segurança ou mitigação de risco no investimento, ou compradores de insumos agrícolas dizer, olha, estamos comprando produtos agrícolas de propriedades que estão regulares com a questão ambiental, que estão inscritos no cadastro ambiental rural. Já que estamos falando em tempo, vamos saber agora qual a previsão para esta quinta-feira em Votuporanga e região. Nádia Martins. Olá! O tempo mudou radicalmente de ontem para hoje. O ar polar chegou com forte intensidade na região sudeste, trazendo chuva, ventos moderados e queda na temperatura. A quinta-feira deve registrar recorde de temperatura mais baixa do ano. Na capital São Paulo, a quinta deve ser gelada e com garoa durante todo o dia. Por lá, os termômetros marcam mínima de 12 graus e máxima de 19. E quem pretende ir para a capital é bom se prevenir e bem agasalhado, hein? Em São José do Rio Preto, não deve chover, mas a pouca incidência de sol e os ventos deixam a sensação térmica na casa dos 8 graus. Mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Votuporanga, também não há previsão de chuva para esta quinta-feira. O dia será nublado e com garoa. O sol aparece bem fraco e entre muitas nuvens. Por aqui, a baixa temperatura deixa a sensação de inverno chegando mais perto. Mínima de 11 e máxima de 23 graus. E a previsão do tempo fica por aqui, até mais. E você já parou para pensar quanto tempo faz que não troca o seu colchão? Se a resposta foi não lembro, é bom ficar atento. Um colchão com muito tempo de uso ou de má qualidade pode refletir diretamente na sua saúde. Nós procuramos alguns especialistas e temos dicas. Você sabia que passamos 1/3 da vida dormindo? Quem dorme 8 horas por dia, por exemplo, fica quase 3.000 horas por ano na cama. Por isso, é importante ter um bom colchão para ter uma noite de sono tranquila e evitar problemas de saúde, principalmente de coluna e alergias. Assim como os produtos que compramos, os colchões também têm prazo de validade. Eles devem ser trocados de acordo com o período recomendado pelos fabricantes ou especialistas para se evitar uma série de problemas. Dor lombar, dor cervical, dor dorsal, são problemas comuns de coluna. Eles se agravam quando o colchão não é adequado, está velho. Muitas vezes o problema se agrava porque a pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo com ela, com a pessoa, paciente, e com o colchão, né? Ele acha que o colchão tem que durar a vida toda. Com o passar do tempo, o colchão acumula milhões de ácaros. Eles produzem excrementos que provocam alergias. Esse especialista explica que consequências isso pode trazer e quais são as formas de prevenção. Principalmente doenças respiratórias como asma, rinite, sinusites, e na pele pode causar uma dermatite atópica, causar até urticária. Bom, a troca do colchão e travesseiro em questão de alergia seria a cada 2 anos. Então é o que a gente recomenda, e hoje em dia se encontra até com certa facilidade, as capas antiácaros. Essas capas têm um custo bem menor e protegem bem quanto à questão do ácaro. Quem não tem condições de comprar nem a capa, pelo menos colocar o colchão no sol. Mas não basta trocar o colchão. É preciso saber escolher aquele que é o mais indicado para o seu biotipo. O melhor colchão é o colchão firme. Não vamos dizer duro, que pode causar uma impressão ruim, né? Ele não é duro, ele é firme. Avaliar o peso corporal, o biotipo, se é um indivíduo alto, magro, se ele é obeso. Então, ele vai estabelecer o tipo de colchão dessa forma. Nesta loja, os vendedores são orientados para passar todas as informações técnicas de cada tipo de colchão, para que o consumidor possa fazer a melhor escolha. A gente sempre orienta o cliente a escolher o melhor produto de acordo com o biotipo dele, de acordo com o peso, a altura, essa condição geral, e também de acordo com as características que o colchão oferece, de tecido, cor, altura, que são fatores importantes para o dia a dia e para uma boa noite de sono.
E amanhã, sexta-feira, é um dia muito especial para a TV Unifev. Exibiremos o primeiro programa produzido em alta definição, em HD TV. O programa Empreender Tecnologias estreia o novo formato com uma edição especial dedicada aos 50 anos da Fundação Educacional de Votuporanga. Na ocasião, foram entrevistados o diretor-presidente da FEV, médico veterinário Celso Luiz Alves dos Santos, e o reitor da Unifev, professor doutor Rogério Rocha Mataruco. A apresentação do programa é do professor mestre Ramon Lombardi. Você que é nosso telespectador e acompanha todas as semanas o programa Empreender Tecnologias, está convidado a participar nessa semana da nossa programação, acompanhando o primeiro programa que será exibido totalmente, integralmente no sistema digital. Nós vamos estar recebendo o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga e o reitor, Dr. Rogério Mataruco. Eles estarão aqui conversando conosco sobre os 50 anos da Unifev. Esse programa você não pode perder. Eu vou aguardar você. Um abraço. Está imperdível, hein? Então, reforçando, o programa é amanhã, depois do TVU Jornal, segunda edição. Momento histórico para a TV Unifev. E no próximo bloco, hoje está sendo um dia muito especial nas unidades escolares da Rede Municipal de Votuporanga. As crianças prestam homenagens às profissões dos pais. E ainda tem esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí, a gente volta já. E hoje tem Festival de Arte na PAI de Votuporanga, hoje e amanhã. Danilo Arroio tem as informações. O festival começa hoje, terá apresentações de diversos gêneros artísticos e também exposições. Para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Sônia Amâncio, ela que é coordenadora pedagógica aqui da PAI de Votuporanga. O que vai ter nesse festival? Então, serão apresentados vários gêneros artísticos, dança folclórica, artes visuais, artes literárias, exposições de artesanatos, artes cênicas e musical. E é aberto ao público? É aberto ao público e é gratuito. Qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é estar promovendo a integração entre os nossos alunos de Votuporanga e as APAES da região e mostrar suas habilidades em áreas artísticas. Que outras cidades vão participar? Fernandópolis, General Salgado, Santa Fé do Sul, Jales e Votuporanga. Ok, obrigado pelas suas informações. Lembrando que o festival começa hoje a partir das 8 da noite no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo e segue amanhã a partir das 9 da manhã. Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. Hoje também está sendo um dia muito especial nas unidades escolares da Rede Municipal de Votuporanga. As crianças prestam homenagens às profissões dos pais. A iniciativa tem como tema o Dia do Trabalho. Uma a uma, as crianças do Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil Walter Perez, na Vila Paz, foram chamadas para prestar homenagem às profissões dos pais. Teve gente que foi caracterizado. No meio dos alunos, apareceram a médica veterinária e a locutora. A comemoração cívica alusiva ao Dia do Trabalho aconteceu simultaneamente em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Cada filho representou as atividades profissionais desenvolvidas pelos pais que estiveram presentes na homenagem. O objetivo, segundo a Secretaria da Educação, é de confraternizar e mostrar para os alunos a importância que cada trabalho tem para a formação da sociedade. E as cerimônias continuam também no período da tarde. Chegou a hora do esporte, o Josiano já está aqui. Muito boa tarde, Josiano. Vamos começar aí falando sobre ciclismo. Josiano, a turma de Votuporanga que foi lá para Aparecida voltou cheio de história, né? Muita história para contar, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal, depois de percorrer aí
Mais de 318 quilômetros pedalando, os 16 ciclistas de Votuporanga voltaram com a mala cheia de boas lembranças do Caminho da Fé. Foram 5 dias pedalando, mais de 300 quilômetros contemplando imagens como essas, registradas por esses amigos unidos pela fé e por uma paixão, a bike. No Caminho da Fé, entre Águas da Prata e Aparecida, eles encontraram muitas paisagens, vivenciaram muitas emoções e passaram por momentos inesquecíveis. Tudo isso registrado pelas câmeras do grupo e também na mente de todos eles. A ideia em fazer esse famoso caminho começou de uma conversa entre Vanderlei e outros amigos do Bike Terra. Inclusive, ele nem imaginava que seria um exemplo de superação em toda essa história. E aí acabei me machucando e até então eu não ia mais pro Caminho da Fé. Aí eu falei assim, pô, eu paguei, já tá feito tudo o esquema, eu tava no grupo, eu falei, não, eu vou com vocês e eu acabei pedalando e foi muito bom. Fé, companheirismo e superação. O Caminho da Fé permitiu aos 16 amigos muitas experiências e que colocassem em prática pelo menos 5 valores que vão carregar para a vida toda. Retrospectiva, porque ali está sempre pedalando em si, você com a sua bike e pensando no que foi feito na sua vida. O segundo ponto seria encontro com Deus. Para os religiosos realmente é um caminho em que vai até a Basílica. O terceiro ponto seria o encontro com a natureza. O quarto ponto seria a importância do outro para nós. E o quinto ponto seria o desapego das coisas materiais. Retrospectiva, encontro com Deus e com a natureza, se importar com o outro e o desapego de bens materiais foram emoções vividas também por José Godoy e Lineker, pai e filho. Uma experiência que em 10 anos pedalando, Lineker jamais imaginou que teria. E para Godoy, que começou o ano sem esperar a superação desse desafio. Eu fui preocupado com parte física, se eu ia aguentar ou não. E aí o emocional me derrubou, porque isso que contagiou muito. Pela primeira vez a pedalada foi diferente, né? O Caminho da Fé não tinha nada de competição, e sim realmente mesmo você ter a fé de conseguir fazer todo o percurso. Então é algo novo, né? Totalmente diferente, totalmente desligado do que seria a competição. Aliás, pedalar com o pai não foi exclusividade do Lineker. Guilherme também teve essa experiência e se recorda com um certo carinho. Então, meu pai estava presente comigo nessa pedalada, tem 63 anos. Realmente eu senti que era duro para mim, imaginava para ele. Ele estava sempre alguns pontos para trás de mim, voltava, esperava ele, acompanhava ele. Então foi bem forte isso todo dia de noite. E aí, tá bem? Tá doendo as pernas? Como que tá? O último dia em si, eu via que ele estava desgastado, eu também estava. Mas eu falava, vamos lá, tá chegando, vai devagarzinho, vai no seu ritmo que tá chegando. Tudo isso sinal de companheirismo que é vivido pelo grupo e que marcou ainda mais o Caminho da Fé. Você, assim, saber que você não está sozinho ali, porque a parte primordial acho que é a amizade, isso aí não tem preço que paga isso. Os mais de 300 quilômetros pedalados, as estradas de terra, os terrenos íngremes e muita altitude que encontraram entre Águas da Prata e Aparecida, em breve devem ser enfrentadas novamente. O Caminho da Fé tocou mesmo todos eles e, pelo jeito, vai entrar no calendário do grupo. Até eu comentei com meu pai, em 10 anos de ciclismo, acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu passei com a minha bicicleta, foi esse Caminho da Fé. A gente já está pensando no como vai ser o ano que vem. Durante o momento, a gente falava, não, nunca mais, que esse é sofrimento. Chegamos aqui, vamos marcar outro, porque foi gostoso, foi bom. Então, é bem isso, todo mundo pensa dessa forma. Então, eu acredito que o ano que vem vai ter uma turma legal aí participando. Inclusive, convido vocês para fazer toda a reportagem ao longo do trajeto, que vai ser legal, vocês vão sofrer junto com a gente. Colocar no calendário para o ano que vem já, com certeza.
Tá, então, Luciano, essa reportagem bem legal aí, o pessoal que não é fácil, hein? Foram entre a saída aqui de Votuporanga até a chegada, Aparecida aí 5 dias, um percurso muito difícil, né? Mas também muito bonito. Parabéns aí ao grupo Bike Terra por essa aventura, Luciano. Isso aí, eu vou muito para Aparecida do Norte, pelo menos uma vez por ano, mas de carro, viu, Josiano? E cansa, e cansa muito, até de né? carro cansa. É muito longe, cansa muito, e é isso aí. Parabéns, pessoal. Josiano, agora falando sobre futebol, Libertadores da América, o Corinthians empatou fora de casa, 0-0. É um bom resultado, mas também não é o melhor possível, né? Exatamente, Luciano. E só vou fazer uma observação aqui como bom palmeirense. Os dois times que se classificaram do grupo do Palmeiras aí, o Rosário Central, que ficou em primeiro lugar, e o Nacional do Uruguai, que ficou em segundo, são equipes difíceis para se bater, viu, Luciano? O Rosário Central mesmo venceu o Grêmio jogando em Porto Alegre. E por outro lado aí, o jogo que a gente está falando, o Corinthians empatou em Montevidéu em 0-0 contra o Nacional. E o Corinthians fez um primeiro tempo meio ruim, depois no segundo tempo equilibrou as ações, né, Luciano? E no fim, esse 0-0 acabou sendo um bom resultado, sim. Só que o Corinthians sentiu nesse jogo a verdadeira essência do que é realmente essa competição, o que é a Libertadores da América, o time uruguai batendo muito, violento, desleal, a famosa catimba, enfim. E agora o Corinthians poderia pelo menos ter feito gols, viu, Luciano? Fora de casa, a gente sabe que é muito difícil, mas se o empate tivesse sido em 1-1, por exemplo, o gol fora de casa vale bastante na Libertadores, ficou em 0-0, e aí agora no jogo na Arena fica um pouquinho mais complicado, né, Luciano? Porque na minha visão, pelo menos, o Corinthians vai jogar em casa, vai jogar com a força da torcida, mas se o Nacional faz um gol, aí complica mesmo, aí Corinthians, nenhum resultado pro Corinthians interessa, só a vitória mesmo interessa aí para conseguir a classificação. E falando em Libertadores ainda, o São Paulino hoje vive uma grande expectativa. O time joga às 9h45 da noite contra o Toluca, né, a equipe do México, com promessa do Morumbi lotado. E uma novidade do São Paulo hoje é que não terá o goleiro Denis suspenso, entra no lugar dele o goleiro Renan Ribeiro. E na minha opinião, Luciano, Renan Ribeiro entra e não deve sair mais do time, a não ser que aconteceu uma tragédia, tomar algum frango aí, mas o Denis nos últimos jogos aí tá muito mal. São Paulo deve ir a campo aí, ó, com o Renan Ribeiro, Bruno Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Ganso e Michel Bastos. E aí na dúvida do ataque aí, ou Centurion ou Allan Kardec. Esse aí é o São Paulo que faz seu primeiro jogo aí. E o Toluca é um time muito difícil, viu, Luciano? Da primeira fase, pelo menos eu acho que é um dos mais fortes aí que disputaram a primeira fase, que se classificaram para as oitavas da Libertadores aí. Então o São Paulino hoje vive esse clima de Libertadores da América. É isso aí, Josiano. Ainda falando sobre o Denis, né, o goleiro do São Paulo, substituir o Rogério Ceni não é uma tarefa muito fácil, né? Um ídolo, fez história no clube e mesmo no fim da carreira estava numa ótima fase, né? E pensa, né? Ele ficou tantos anos aí na reserva, né, Luciano? Tantos anos esperando essa chance aí, deve estar sentindo um pouco a pressão mesmo, o Denis. E o Renan Ribeiro é um bom goleiro, então fica essa briga no gol do São Paulo aí, São Paulino, na expectativa para esse jogão. Josiano, agora falando sobre Votuporanguense, aí o Sub-20, Série A3, o Rio Preto tá quase garantido aí, né? Quase conquistando o acesso, né? Exatamente, passar aí as duas informações. Começar falando mesmo da Série A3, Luciano, jogos importantes, aqui tem os resultados em mãos aqui dos jogos desta quarta-feira da Série A3, e olha só, o Rio Preto está apenas a um empate de conquistar o acesso, de ser o melhor do seu grupo e ter a chance também de disputar a final do Campeonato Paulista da Série A3. Resultados, Matonense fez 4-1 no Flamengo de Guarulhos, o Nacional fez 2-1 no Sertãozinho, o São Carlos perdeu em casa para o Atibaia, esse é o resultado que importa para o Rio Preto, essa derrota do São Carlos para o Atibaia. E o Catanduvense perdeu em casa, goleada, o Rio Preto fez 5-1 no Grêmio, o Catanduvense jogando em Catanduva dentro de casa. Com isso, Luciano, fica assim, ó, no grupo 2,
o Sertãozinho está com 10 pontos e o segundo colocado é o Nacional com 7. Decidem aí a classificação na última rodada. E no outro grupo, que a coisa tá pegando mais, ó, o Rio Preto é o líder com 10 pontos e o São Carlos é o segundo colocado com 10 também. O Rio Preto agora está melhor nos critérios de desempate. E adivinha que jogo que é o jogo de domingo da próxima rodada? Justamente Rio Preto e São Carlos, Luciano. Um empate do Rio Preto aqui classifica o time para a Série A2 do ano que vem, para a final do campeonato. Esse jogo que será realizado em Rio Preto, muito perto mesmo o time do Jacaré de conquistar o acesso à Série A2. Agora vamos falar sobre o time sub-20 da Votuporanguense. A equipe, falei ontem à noite com o treinador Ailton, ele me disse que finalmente foi fechado o elenco do CAF, foram feitas muitas seletivas, muitos jogadores tiveram a chance de serem avaliados aqui de Votuporanga, da nossa região, as famosas peneiras, né, Luciano? E 25 jogadores ficam no elenco, são esses jogadores que vão disputar o campeonato paulista da primeira divisão sub-20, que começa em maio e dura aí vários meses, defendendo as cores da Alvinegra. Desse grupo aí, cerca de 8 atletas são dessas peneiras, são aqui da região de Votuporanga, são aqui da cidade, e o restante fizeram a base, categorias de base aí, jogadores que vieram de várias cidades do Brasil, de vários clubes. Por exemplo, tem jogador que fez a base no Grêmio, outro jogador que fez a base na Ponte Preta, enfim, vários jogadores que já tem uma certa rodagem, que vem por intermédio aí de empresários. Esse é o time do Ailton, e agora o Ailton me disse que é a hora de dar a cara ao time, viu, Luciano? Agora vai começar mesmo o treinamento específico físico, técnico e tático para essa equipe aí que estreia no dia 7 de maio, fora de casa contra a Ferroviária, e depois no dia 14 de maio estreia aqui em casa, na Arena Plínio Marim, contra o Fernandópolis, o jogo que todo mundo quer assistir. Luciano, são essas as notícias e os comentários. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal Primeira Edição fica por aqui. Para você uma ótima tarde, a gente se vê amanhã. Até lá!